Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. A realização de desejos. Senhoras e senhores, devo lembrar-lhes mais uma vez o caminho percorrido até agora. De que maneira, aplicando nossa técnica, deparamos com a deformação do sonho e pensamos, primeiramente, em contorná-la e ir buscar as informações decisivas sobre a natureza do sonho nos sonhos infantis. Como, a seguir, munidos dos resultados dessa investigação, atacamos diretamente a deformação do sonho e, assim espero, a superamos pouco a pouco. Agora, porém, precisamos admitir que o que encontramos em um e outro desses caminhos não coincide inteiramente. Nossa tarefa passa a ser juntar e conciliar esses dois resultados. De um e de outro lado, veio-nos a constatação de que, em essência, o trabalho do sonho consiste na conversão de pensamentos numa experiência alucinatória vivida. Como isso é possível já constitui um belo enigma, que, no entanto, é um problema da psicologia geral, motivo pelo qual não deve ocupar-nos aqui. A partir dos sonhos infantis, ficamos sabendo que o trabalho do sonho pretende, mediante a realização de um desejo, eliminar um estímulo psíquico perturbador do sono. Em relação aos sonhos deformados, não podemos fazer nenhuma afirmação semelhante não antes de aprender a interpretá-los. Desde o início, porém, nossa expectativa era a de poder reunir os sonhos deformados e os infantis sob um mesmo enfoque. Essa expectativa se cumpriu pela primeira vez a partir da percepção de que, na verdade, todos os sonhos são sonhos infantis, todos eles trabalham com o material infantil, com os impulsos psíquicos e os mecanismos infantis. Uma vez que consideramos resolvida a questão da deformação do sonho, precisamos agora investigar se a concepção de realização de desejos vale também para os sonhos deformados. Há pouco, submetemos uma série de sonhos à análise, sem, no entanto, levar em consideração a realização de desejos. Estou convencido de que, ao longo dessa análise, uma pergunta há de se ter imposto aos senhores: onde está a realização de desejos que se supõe ser o objetivo do trabalho do sonho? Essa pergunta é importante, de fato, é a pergunta que nos fazem nossos críticos leigos. Como os senhores sabem, a humanidade possui uma resistência intuitiva a novidades intelectuais. Entre as manifestações dessa resistência encontra-se a imediata redução da novidade a um alcance mínimo, sua compressão, de preferência, em uma palavra-chave. Para a nova doutrina do sonho, a expressão realização de desejos tornou-se essa palavra-chave. O leigo pergunta: onde está a realização do desejo? Imediatamente após ter ouvido que o sonho é uma tal realização de desejo, e já ao fazer a pergunta, ele a rejeita. Ocorre-lhe de pronto um sem número de experiências oníricas próprias nas quais o sonhar se vincula a um desprazer e até mesmo uma grave angústia, razão pela qual a afirmação da doutrina psicanalítica dos sonhos lhe soa bastante improvável. É fácil para nós responder-lhe que, nos sonhos deformados, a realização do desejo não tem como ser evidente, que é necessário antes procurá-la, não há como apontá-la antes da interpretação do sonho. Sabemos também que, nesses sonhos deformados, lidamos com desejos proibidos, repudiados pela censura, desejos cuja existência é a própria causa da deformação, o motivo da intervenção por parte da censura do sonho.
Mas é difícil explicar ao crítico leigo que não se perguntar pela realização do desejo antes de haver interpretado o sonho. Ele sempre se esquecerá disso. Na verdade, sua rejeição à teoria da realização dos desejos nada mais é do que consequência da censura do sonho, um sucedâneo da rejeição dos desejos oníricos censurados e um produto dela. É natural que também nós sintamos necessidade de explicar a nós mesmos a existência de tantos sonhos de conteúdo embaraçoso e, em particular, de sonhos de angústia. Ao fazê-lo, deparamos pela primeira vez com o problema dos afetos no sonho, o qual mereceria um estudo à parte, estudo este do qual infelizmente não podemos nos ocupar aqui. Se o sonho é a realização de um desejo, então sensações incômodas haveriam de ser impossíveis nele. Nisso, os críticos leigos parecem ter razão. Mas é preciso levar em conta 3 tipos de complicação em que os leigos não pensarão. Em primeiro lugar, é possível que o trabalho do sonho não tenha conseguido produzir a realização plena de um desejo, de tal modo que reste ainda no sonho manifesto uma porção do afeto incômodo presente nos pensamentos oníricos. A análise precisaria mostrar, então, que esses pensamentos oníricos eram ainda muito mais incômodos que o sonho configurado a partir deles. Isso sempre conseguimos demonstrar. Admitimos, então, que o trabalho do sonho não alcançou seu objetivo, da mesma forma como sonhar que estamos bebendo não atinge o propósito de saciar a sede. Permanecemos com sede e precisamos acordar para beber água. Mas foi um sonho genuíno, não abriu mão de nada de sua essência. Cabe dizer, ut desenvaias, também est laudanda voluntas. Ao menos a intenção, claramente reconhecível, permanece louvável. Insucessos como esse não são acontecimento raro. Contribui para isso o fato de ser muito mais difícil para o trabalho do sonho alterar o sentido dos afetos que o dos conteúdos. Às vezes, os afetos são muito resistentes. Ocorre, pois, de o trabalho do sonho transformar o conteúdo incômodo dos pensamentos oníricos em realização de desejo, mas não obstante, o afeto incômodo se impor sem ter sofrido alteração nenhuma. Nesses sonhos, o afeto não corresponde absolutamente ao conteúdo, e nossos críticos podem dizer que o sonho tanto não é realização de desejo que mesmo um conteúdo inofensivo pode, nele, ser sentido de forma incômoda. A essa observação irrefletida replicaremos que é justamente nesses sonhos que a tendência à realização do desejo se revela mais nítida, porque isolada. O erro decorre do fato de o desconhecimento das neuroses levar à crença de que conteúdo e afeto guardam relação bastante íntima, o que impede a compreensão de que um conteúdo pode ser alterado sem que se altere a correspondente manifestação do afeto. A seguir, um segundo fator negligenciado pelo leigo, bem mais importante e de alcance mais profundo. A realização de um desejo deveria certamente resultar em prazer, mas cabe a pergunta: para quem? Naturalmente, para quem tem o desejo. É sabido, no entanto, que o sonhador possui uma relação muito especial com seus desejos, ele os reprova, censura em suma, não gosta deles. Assim sendo, sua realização não pode lhe proporcionar prazer, mas apenas o contrário disso. A experiência mostra, então, que esse contrário aparece sob a forma da angústia, o que ainda é preciso esclarecer.
Em sua relação com os desejos oníricos, portanto, o sonhador só pode ser equiparado a um somatório de duas pessoas ligadas por uma forte comunhão. Em vez de proceder a uma explicação, recorro a um conhecido conto de fada, no qual os senhores encontrarão a mesma situação. Uma boa fada promete realizar 3 desejos de um pobre casal, marido e mulher. O casal fica radiante e se propõe escolher com cautela esses 3 desejos. Mas, levada pelo aroma de salsichas fritas que exala da cabana ao lado, a mulher deseja algumas daquelas mesmas salsichas, que, de pronto, surgem à sua frente. O primeiro desejo foi realizado. O marido, por sua vez, fica bravo e, nesse seu rancor, deseja ver as salsichas penduradas no nariz da esposa, o que também acontece, não há agora quem seja capaz de remover dali as salsichas. Realizou-se o segundo desejo, que, no entanto, é o desejo do homem, a mulher. A realização desse desejo é bastante desagradável. Os senhores sabem como termina o conto. Como os dois são, no fundo, uma coisa só, marido e mulher, o terceiro desejo só pode ser o de que as salsichas desapareçam do nariz da esposa. Nós poderíamos nos valer desse mesmo conto de fada em vários outros contextos. No presente caso, ele serve para ilustrar a possibilidade de que a realização do desejo de um possa conduzir ao desprazer de outro, caso os dois estejam em desacordo. Não será difícil agora obtermos uma melhor compreensão dos sonhos de angústia. Faremos uso apenas de mais uma observação para, a seguir, nos decidir por uma hipótese para a qual apontam vários indícios. A observação é a de que os sonhos de angústia exibem muitas vezes um conteúdo que prescinde inteiramente da deformação e, por assim dizer, escapa à censura. O sonho de angústia é muitas vezes a realização desvelada de um desejo, por certo, não de um desejo aceitável, e sim de um desejo condenável. Em lugar da censura, surge o desenvolvimento da angústia. Se, de um sonho infantil, se pode dizer que ele é a realização às claras de um desejo admissível, e, do sonho deformado comum, que corresponde à realização dissimulada de um desejo reprimido, para o sonho de angústia vale apenas a fórmula que o declara realização às claras de um desejo reprimido. A angústia é o sinal de que o desejo reprimido se mostrou mais forte que a censura, de que ele impôs a ela ou estava prestes a fazê-lo a realização desse desejo. Nós compreendemos que o que para ele é realização de desejo, para nós, que estamos do lado da censura do sonho, só pode ser motivo para sensações incômodas e para a defesa. A angústia que aparece no sonho é, se quiserem os senhores, angústia ante a força desses desejos normalmente subjugados. Porque essa defesa surge sob a forma de angústia, isso não se pode depreender apenas do estudo dos sonhos. Claramente, a angústia precisa ser estudada de outros pontos de vista. É lícito supor que o que afirmamos acerca dos sonhos não deformados de angústia valha também para aqueles sonhos que sofreram deformação parcial, assim como para todos os sonhos que nos causam desprazer e cujas sensações incômodas provavelmente correspondem a aproximações à angústia. O sonho de angústia é costumeiramente também um sonho que nos desperta. É comum interrompermos o sono antes que o desejo reprimido tenha imposto sua plena realização, apesar da censura. Nesse caso,
o serviço prestado pelo sonho fracassou, mas nem por isso alterou-se a sua essência. Comparamos o sonho a um guarda noturno ou a um guardião ao qual cabe proteger nosso sono de perturbações. Também ao guarda noturno, porém, acontece de despertar os que dormem, quando ele se sente fraco demais para, sozinho, afugentar a perturbação ou o perigo. Ainda assim, logramos por vezes permanecer dormindo, mesmo quando o sonho começa a se tornar preocupante e a se voltar na direção da angústia. Dizemos a nós mesmos, é só um sonho. E seguimos dormindo. Quando ocorre de o desejo no sonho se ver em condições de sobrepujar a censura. A condição para isso pode ser preenchida tanto pelo próprio desejo como pela censura do sonho. O desejo pode, por razões desconhecidas, se tornar demasiado forte, mas a impressão que se tem é de que a culpa por esse deslocamento na correlação de forças cabe, o mais das vezes, à censura do sonho. Já vimos que a intensidade da atuação da censura varia caso a caso, cada elemento é tratado com um grau diferente de rigor. Gostaríamos agora de acrescentar a isso outra suposição, a de que a censura é variável e não aplica sempre o mesmo rigor a um elemento ofensivo. Se já ocorreu de ela se sentir impotente frente a um desejo onírico que ameaça surpreendê-la, em vez de se servir da deformação ela se valerá do último recurso que lhe resta, abandonar o sono mediante o desenvolvimento da angústia. Nisso nos chama a atenção que nem sabemos ainda por que esses desejos maus e rejeitados se manifestam precisamente no período noturno e nos perturbam o sono. A resposta não pode estar senão em uma hipótese que remonta à natureza do sono. Durante o dia, a dura pressão da censura pesa sobre tais desejos, em geral impossibilitando-os de se manifestar mediante qualquer ação. À noite, como todos os demais interesses da vida psíquica, essa censura se recolhe ou, no mínimo, é consideravelmente reduzida em favor do desejo único de dormir. É a essa diminuição da censura durante o período noturno que os desejos proibidos devem a possibilidade de tornar a se agitar. Doentes dos nervos que padecem de insônia nos confessam que, de início, sua insônia era deliberada, não ousavam adormecer porque tinham medo de seus sonhos, isto é, das consequências dessa diminuição da censura. Os senhores podem facilmente perceber que esse recolhimento da censura não significa nenhum descuido crasso. O sono paralisa nossa mobilidade, ainda que comecem a se agitar, nossas intenções, mas nada podem produzir senão um sonho, que é praticamente inofensivo, e é esse fato tranquilizador que nos lembra a observação, muito sensata, do adormecido pertinente à noite, mas não à vida psíquica, é só um sonho. Sonhemos, pois, e sigamos dormindo. Quanto à terceira complicação descurada pelos leigos, se os senhores se lembram da concepção de que o sonhador que luta contra seus desejos pode ser equiparado a um somatório de duas pessoas diferentes, mas de algum modo intimamente ligadas, compreenderão também a possibilidade de a realização do desejo produzir algo que causa imenso desprazer, uma punição. Aqui, o conto dos três desejos pode mais vezes nos ajudar na explicação. As salsichas fritas no prato constituem realização direta do desejo da primeira pessoa, a esposa. As salsichas no nariz dela atendem ao desejo da segunda pessoa, o marido, mas são também o castigo pelo desejo tolo expressado pela mulher.
Encontraremos nas neuroses a motivação para o terceiro desejo, o único que resta no conto de fada. Tais tendências punitivas existem em grande quantidade na vida psíquica dos seres humanos, elas são bastante fortes, e pode-se atribuir a elas parte da responsabilidade pelos sonhos incômodos. Os senhores talvez objetem que, desse modo, pouco resta da tão falada realização de desejos. Mas, a um exame mais aprofundado, terão de admitir que estão errados. Diante da multiplicidade de coisas que, veremos mais adiante, o sonho poderia ser e é, segundo muitos autores, a solução realização de desejos, realização da angústia, realização da punição é bastante restrita. A isso se acrescenta o fato de a angústia ser o oposto direto do desejo, de opostos se apresentarem bastante próximos nas associações e de, no inconsciente, como vimos, ambos coincidirem. Ademais, a punição é também realização de um desejo, o desejo do outro, da pessoa que exerce a censura. No todo, portanto, não fiz nenhuma concessão à objeção dos senhores à teoria da realização de desejos. É nossa obrigação, porém, demonstrar a presença da realização de desejos em todo e qualquer sonho deformado, uma tarefa a que não pretendemos nos furtar. Retornemos ao sonho já interpretado dos 3 ingressos ruins para o teatro por $1,50, com o qual já aprendemos várias coisas. Espero que os senhores ainda se lembrem dele. Uma dama, a qual o marido relata durante o dia que a amiga dela, Elise, 3 meses mais nova, tinha ficado noiva, sonha que foi ao teatro com seu marido. Um lado da plateia está quase vazio. O marido lhe diz que Elise e o noivo também queriam ir ao teatro, mas não puderam, porque só encontraram ingressos ruins, 3 por $1,50. A mulher comenta que aquilo não teria sido nenhuma desgraça. Descobrimos que os pensamentos oníricos referem-se à irritação da dama por ter se casado tão cedo e à sua insatisfação com o marido. Podemos nos permitir a curiosidade acerca de como esses pensamentos tristes foram reelaborados para constituir a realização de um desejo e que rastros deixaram no sonho manifesto. Sabemos já que os elementos cedo demais e precipitadamente foram eliminados do sonho pela censura. A plateia vazia é uma alusão a isso. O enigmático 3 por $1,50 agora, com o auxílio do simbolismo que aprendemos a interpretar, mais compreensível. Com efeito, o 3 significa um homem, e o elemento manifesto é de fácil tradução, ele significa comprar um marido com o dinheiro do dote, teria podido comprar 100 vezes melhor com o dinheiro do meu dote. O ato de se casar é claramente substituído pela ida ao teatro. Comprar ingressos cedo demais figura no sonho em lugar de casar-se cedo demais. Essa substituição, no entanto, é obra da realização de desejo. Nossa sonhadora nem sempre estivera tão insatisfeita com seu casamento como naquele dia, no qual recebeu a notícia do noivado da amiga. Até então, sentia orgulho de seu casamento e se julgava favorecida diante da amiga. Moças ingênuas costumam demonstrar sua alegria com o fato de, estando noivas, poderem em breve ir ao teatro para assistir a todas as peças antes proibidas, isto é, de que logo lhes será permitido ver tudo. Esse prazer de olhar, ou curiosidade, que aqui se manifesta, por certo era, de início, um prazer sexual de olhar,
voltado para a vida sexual dos pais sobretudo, tendo posteriormente se transformado em forte motivação para a jovem a se casar cedo. Desse modo, a ida ao teatro torna-se um substituto alusivo evidente para o casamento. Em sua presente irritação com o casamento precoce, a jovem dama retorna, portanto, à época em que esse casamento precoce era a realização de um desejo, porque satisfazia seu prazer de olhar, e, levada por esse antigo desejo, substitui o casamento pela ida ao teatro. Podemos dizer que não escolhemos exatamente o exemplo mais confortável para demonstrar a realização de um desejo oculto. De maneira análoga procederíamos com outros sonhos deformados. Não posso fazê-lo diante dos senhores, quero apenas exprimir a convicção de que esse procedimento sempre terá êxito. Mas vou me deter um pouco mais neste ponto da teoria. A experiência me ensinou que ele é um dos mais ameaçados de toda a teoria do sonho e que está ligado a muitas contradições e mal-entendidos. Além disso, os senhores talvez ainda tenham a impressão de que já retirei parte do que havia dito antes, ao afirmar que o sonho é um desejo realizado ou o contrário disso, uma angústia ou uma punição concretizada, e acharam que talvez seja uma oportunidade para arrancar-me novas concessões. Também já ouvi a objeção de que exponho coisas que me parecem evidentes de forma demasiado sucinta e, portanto, não convincente. Quando alguém nos acompanhou até aqui na interpretação dos sonhos e aceitou tudo o que ela produziu, não é raro que se detenha diante da questão da realização de desejos e pergunte, admitindo-se que o sonho sempre tenha um sentido e que ele possa ser revelado por meio da técnica psicanalítica, por que é que esse sentido, a despeito de todas as evidências, precisa ser constantemente encaixado na fórmula da realização de um desejo? Porque o sentido do pensamento noturno não poderia ser tão multifacetado como o do pensamento diurno, ou seja, porque o sonho não pode corresponder ora a um desejo realizado, ora, como o Senhor mesmo diz, ao contrário disso, a um temor concretizado. Ou porque ele não pode ser ainda a expressão de uma intenção, uma advertência, uma reflexão com seus prós e contras, ou uma repreensão, um aviso da consciência, uma tentativa de nos preparar para uma tarefa iminente, etc. Porque sempre um desejo ou, no máximo, o contrário dele. Pode-se julgar que uma diferença nesse ponto não seria relevante, se há concordância em tudo mais. Já basta que tenhamos encontrado o sentido do sonho e os caminhos para reconhecê-lo. Comparado a isso, é de menor importância que tenhamos restringido demais esse sentido. Mas não é bem assim. Aqui, um mal-entendido afeta a essência de nosso conhecimento sobre o sonho e põe em perigo seu valor para a compreensão das neuroses. Aquela espécie de condescendência tão apreciada no comércio, a afabilidade, como a chamam, não tem lugar na prática científica, sendo antes prejudicial. Como de costume nesses casos, minha primeira resposta ao porquê de o sonho não ter significado múltiplo, no sentido empregado acima, é: não sei por que não seria assim. Não teria nada contra isso. Por mim, que seja, pois. Mas um pequeno detalhe contrapõe-se a essa concepção mais ampla e confortável do sonho: na realidade, não é assim. Minha segunda resposta enfatizará que não me é estranha a hipótese de que o sonho corresponda a múltiplas formas de pensamento e operações intelectuais.
Certa vez, registrei num caso clínico um sonho que se repetiu por 3 noites consecutivas e, depois, nunca mais retornou. Expliquei-o argumentando que o sonho em questão correspondia a uma intenção e que, uma vez cumprida essa intenção, o sonho não precisava se repetir. Mais tarde, publiquei um sonho que correspondia a uma confissão. Como posso agora, portanto, me contradizer e afirmar que o sonho é sempre e apenas um desejo realizado? Faço isso para não permitir um ingênuo mal-entendido que pode nos custar o fruto de todo o nosso empenho para compreender o sonho, um mal-entendido que confunde o sonho com os pensamentos oníricos letontes e diz do primeiro algo que se aplica somente ao último. É correto que o sonho pode representar e ser substituído por tudo aquilo que enumeramos antes: uma intenção, uma advertência, uma reflexão, uma preparação, uma tentativa de solucionar um problema, etc. Olhando atentamente, porém, os senhores vão perceber que tudo isso só vale para os pensamentos oníricos letontes, que foram transformados no sonho. Com as interpretações dos sonhos, os senhores veem que o pensamento inconsciente do ser humano é que se ocupa de intenções, preparações, reflexões, etc., a partir dos quais o trabalho do sonho faz os sonhos. Caso, no momento, os senhores não estejam interessados no trabalho do sonho, mas tenham, isto sim, grande interesse no trabalho do pensamento inconsciente humano, eliminem o trabalho do sonho e digam do sonho o que é praticamente correto, que ele corresponde a uma advertência, a uma intenção e assim por diante. Na atividade psicanalítica, assim é com frequência, na maioria das vezes, esforçamo-nos por destruir a forma do sonho e inserir em seu lugar, no contexto, os pensamentos letontes de que se originou. Incidentalmente, a partir dessa apreciação dos pensamentos oníricos letontes, vemos que todos os atos psíquicos mencionados, altamente complexos, podem ocorrer inconscientemente um resultado grandioso e também desconcertante. Voltando, porém, ao nosso assunto, os senhores só têm razão se tiverem claro para si mesmos que se valeram de uma forma abreviada de expressão e se não acreditarem que a referida multiplicidade de sentidos deve se aplicar à essência do sonho. Quando falam em sonho, os senhores só podem estar se referindo ou ao sonho manifesto, isto é, ao produto do trabalho do sonho ou, no máximo, ao próprio trabalho do sonho, isto é, aquele processo psíquico que dá forma ao sonho manifesto a partir dos pensamentos oníricos letontes. Qualquer outro uso da palavra provoca uma confusão conceitual que só pode causar dano. Se, com suas afirmações, os senhores visam aos pensamentos letontes por trás dos sonhos, então digam-no diretamente, sem encobrir o problema do sonho com a formulação vaga que utilizam. Os pensamentos oníricos letontes são a matéria com a qual o trabalho do sonho transforma o sonho manifesto. Por que confundir a matéria com o trabalho que lhe dá forma? Se o fizerem, terão os senhores alguma vantagem sobre aqueles que só conhecem o produto do trabalho e não sabem explicar sua origem ou como ele é feito. A única coisa essencial, no tocante aos sonhos, é o trabalho do sonho, que atuou sobre o material dos pensamentos. Não temos o direito de ignorá-lo na teoria, embora possamos negligenciá-lo em certas situações práticas. A observação analítica mostra, além disso, que o trabalho do sonho jamais se limita a traduzir os pensamentos na forma de expressão arcaica ou regressiva conhecida dos senhores.
Ele sempre acrescenta algo que não faz parte dos pensamentos letons do dia, mas que é o verdadeiro motor da formação do sonho. Esse acréscimo imprescindível é o desejo igualmente inconsciente, para cuja realização o conteúdo onírico é remodelado. O sonho pode, portanto, ser qualquer coisa, quando os senhores levam em conta apenas os pensamentos que ele representa, advertência, intenção, preparação etc., mas ele sempre será também a realização de um desejo inconsciente, se contemplado como resultado do trabalho do sonho. Um sonho, portanto, nunca é simplesmente uma intenção ou uma advertência, mas sempre uma intenção etc. traduzida para um modo de expressão arcaico com o auxílio de um desejo inconsciente e reconfigurada para realizar esse desejo. Uma de suas características, o da realização de um desejo, é constante, a outra pode variar, pode ser um desejo também, de modo que o sonho, com o auxílio de um desejo inconsciente, apresenta como realizado um desejo latente do dia. Eu compreendo tudo isso muito bem, mas não sei se consegui torná-lo compreensível aos senhores. E também tenho dificuldade para lhes demonstrar isso. Por um lado, tal não é possível sem a análise cuidadosa de muitos sonhos, por outro, esse tópico, que é dos mais delicados e importantes de nossa concepção do sonho, não pode ser apresentado de forma convincente sem que eu me refira a coisas de que tratarei mais adiante. Creio, senhores, que, dada a íntima correlação de todas as coisas, podemos penetrar muito profundamente na natureza de uma delas sem termos nos preocupado com outras de natureza similar. Como nada sabemos ainda dos sintomas neuróticos, os parentes mais próximos do sonho, somos obrigados, também aqui, a nos contentar com o que obtivemos. Quero apenas explicar ainda um exemplo aos senhores e fazer uma nova consideração. Retomemos aquele sonho ao qual já retornamos várias vezes, o sonho dos 3 ingressos para o teatro por $1,50. Posso garantir aos senhores que, de início, escolhi esse exemplo sem nenhum propósito especial. Os pensamentos oníricos letons já são conhecidos, a irritação da mulher pela pressa em se casar, provocada pela notícia de que somente agora a amiga ficou noiva, a subestimação do marido, a ideia de que ela poderia ter conseguido outro melhor se tivesse esperado. O desejo que transformou esses pensamentos em sonho também nos é conhecido, é o prazer de olhar, de poder ir ao teatro, muito provavelmente uma ramificação da antiga curiosidade de por fim descobrir o que acontece quando se é casado. Em crianças, é sabido, essa curiosidade se volta em geral para a vida sexual dos pais, trata-se, portanto, de um impulso instintual infantil, ou, na medida em que persiste até mais tarde, de um impulso instintual com raízes que chegam até a infância. Contudo, a notícia recebida durante o dia não ensejou o despertar desse prazer de olhar, mas apenas da irritação e do arrependimento. De início, esse impulso não fazia parte dos pensamentos oníricos letons, e podemos incluir o resultado da interpretação do sonho no tratamento analítico sem levá-lo em consideração. Em si, tampouco a irritação podia transformar-se em sonho. O pensamento foi um absurdo ter me casado tão cedo, só pôde transformar-se em sonho depois de haver despertado o antigo desejo de poder ver, enfim, o que ocorre no casamento.
Então esse desejo deu forma ao conteúdo do sonho, substituindo o casamento pela ida ao teatro, e essa forma foi a da realização de um desejo anterior. Eu posso ir ao teatro e ver tudo que é proibido, mas você não pode. Eu sou casada, você tem de esperar. Dessa maneira, a situação presente foi invertida, e um velho triunfo foi posto no lugar da derrota recente. Incidentalmente, a satisfação do desejo de olhar mesclou-se à satisfação do egoísmo competitivo. Essa satisfação determina o conteúdo manifesto do sonho, no qual a sonhadora está realmente sentada no interior do teatro, enquanto a amiga não conseguiu entrar. A essa situação de satisfação sobrepõe-se, na qualidade de uma modificação inapropriada e incompreensível, aquelas porções do conteúdo do sonho por trás das quais se ocultam os pensamentos oníricos letontes. A interpretação do sonho deve prescindir de tudo que serve para representar a realização do desejo, restabelecendo os penosos pensamentos oníricos letontes a partir dessas alusões. A nova consideração que apresento é a de chamar a atenção dos senhores para os pensamentos oníricos letontes, que agora passaram a primeiro plano. Não devem se esquecer de que, em primeiro lugar, eles são inconscientes, em segundo, são inteligíveis e coerentes entre si, de maneira que podem ser entendidos como reações compreensíveis àquilo que motivou o sonho, e, em terceiro, de que podem ser equivalentes a qualquer impulso psíquico ou operação intelectual. Com mais rigor do que fiz antes, vou denominá-los resíduos diurnos, quer o sonhador os reconheça ou não. Vou distinguir entre resíduos diurnos e pensamentos oníricos letontes, designando como pensamentos oníricos letontes, em conformidade com nosso uso anterior, tudo o que ficamos sabendo ao interpretar um sonho, ao passo que os resíduos diurnos são apenas uma parte desses pensamentos. Nossa concepção é, pois, a de que aos resíduos diurnos veio se juntar algo que também pertencia ao inconsciente, um desejo forte, mas reprimido, e apenas esse desejo é que possibilitou a formação do sonho. A atuação desse desejo sobre os resíduos diurnos dá origem ao restante dos pensamentos oníricos letontes, aquela parte deles que já não deve parecer racional e compreensível para a vida em estado de vigília. Para caracterizar a relação dos resíduos diurnos com o desejo inconsciente, já me servi de uma comparação que posso apenas repetir aqui. Todo empreendimento necessita de um capitalista que cubra os gastos e de um empreendedor que tenha a ideia e saiba executá-la. No caso da formação do sonho, o papel do capitalista é sempre desempenhado apenas pelo desejo inconsciente, é ele que provê a energia psíquica para a formação do sonho. O empreendedor é o resíduo diurno, que decide sobre o emprego dos fundos. É possível também que o próprio capitalista tenha a ideia e o conhecimento necessário, ou que o empreendedor disponha do capital. Isso simplifica a situação prática, mas dificulta a compreensão teórica. Na economia, sempre se decompõe essa pessoa em seus dois aspectos, o capitalista e o empreendedor, o que restabelece a situação básica da qual partiu nossa comparação. Na formação do sonho também há essas mesmas variações, que os senhores mesmos poderão imaginar. Não podemos avançar aqui, pois provavelmente os senhores são incomodados, já há algum tempo, por uma dúvida que merece ser ouvida. Os resíduos diurnos, perguntarão, são de fato inconscientes no mesmo sentido que o desejo inconsciente,
que tem de juntar-se a eles para torná-los capazes de produzir um sonho. É correta essa suspeita? Eis o ponto crucial da questão. Eles não são inconscientes no mesmo sentido. O desejo presente no sonho pertence a outro inconsciente, aquele que reconhecemos como de origem infantil, dotado de mecanismos especiais. Seria inteiramente apropriado separar essas duas modalidades de inconsciente mediante diferentes designações. Para isso, no entanto, é melhor esperar até que nos familiarizemos com o domínio dos fenômenos neuróticos. Se a noção de um inconsciente já é criticada como fantasia, o que se dirá se admitirmos que nos contentamos somente com dois? Paremos por aqui. Mais uma vez os senhores ouviram uma exposição incompleta. Mas não é auspicioso pensar que este saber tem continuação, que será produzida por nós mesmos ou por outros depois de nós. Quanto a nós, não aprendemos bastantes coisas novas e surpreendentes.